Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina nessas eleições, recebemos a partir de agora o candidato do PSTU, Gervásio Santos. Seja muito bem-vindo, candidato. É um prazer estar aqui. Gostaríamos de apresentar nosso programa, nossa candidatura aos internautas e às pessoas que estão nos vendo. Para dar início à nossa entrevista, por que o senhor quer ser prefeito de Teresina? O PSTU ele tem um programa que tem uma saída para a crise do capitalismo, de um lado, onde ele só coloca para nós trabalhadores fome, miséria, desemprego, muitas mazelas sociais. E do outro lado, combinado com a crise agora da pandemia. Então o PSTU tem um programa e ele quer apresentar esse programa nessas eleições. Cite uma prioridade do seu governo caso seja eleito. Imediatamente é constituir, criar aquilo que nós chamamos de conselhos populares. Olha, você tem uma Câmara Municipal que só tem representantes dos empresários, dos ricos e poderosos. Então, a prefeitura administrada pelos trabalhadores, com essa Câmara, ela não tem negociação, ela não vai ter condições de administrar. Por isso, vai ser necessário a gente criar em bairros, locais de trabalho, locais de estudo, aquilo que nós chamamos de conselhos. Caso consiga se eleger, o senhor vai estar assumindo a Prefeitura de Teresina em um período de crise econômica. As pessoas estão comprando menos e, consequentemente, pagando menos impostos. Como o senhor pretende cobrir os gastos do município, repor o que foi tirado e ainda fazer investimentos com essa baixa arrecadação de tributos? Hoje, com a crise do capitalismo, quem está pagando a conta são os trabalhadores. Os trabalhadores estão pagando tributos altos, impostos altos e vendo os preços dos produtos cada vez mais crescerem. Nesse sentido, a Prefeitura, a administração dos trabalhadores em Teresina vai se voltar para que isso se reverta, ou seja, os ricos, os grandes empresários de Teresina é que agora passem a pagar essa conta. Nessa segunda parte de nossa entrevista, vamos estar abordando temas citados em seu plano de governo. Na área da saúde, o senhor propõe a estatização da rede privada, bem como a contratação desses profissionais de saúde para trabalhar pelo governo municipal. Como pretende executar esse plano? Nós vamos investir praticamente quase 2 bilhões de reais nesse plano. E a questão dos leitos é que falta leito no hospital público, mas temos leito no hospital privado. Então, em época de pandemia, em época que nós estamos vendo muita gente morrer, certo? É uma vergonha você ter hospitais particulares tendo leito e fazer da saúde uma mercadoria. Por isso, nós vamos estatizar esses leitos, ou seja, municipalizar esses leitos. Um de seus pilares é o desenvolvimento econômico. O senhor defende que os ricos devem pagar pela crise. Propõe a criação do IPTU progressivo para taxar grandes patrimônios. Como pretende executar esse plano? É a questão da cobrança das dívidas dos grandes empresários. É fundamental. Ora, se o trabalhador deixa de pagar a luz, no mesmo dia é cortado. Se ele deixa de pagar a água, certo? Ele vai ficar com sede o mês todinho. E um empresário já está aqui há 35 anos sem pagar tributo, nem imposto, nem IPTU. E por que ele não pode ser cobrado? Por que ele não pode ser penalizado? Nós vamos fazer isso. Este ano, o Sistema Educacional de Teresina se deparou com uma situação inédita. Foi preciso adaptar um novo modelo de ensino à distância por conta da pandemia. Como o senhor pretende organizar o Sistema Educacional de Teresina no período pós-pandemia? Nós estamos defendendo, em primeiro lugar, a suspensão dessas aulas remotas, certo? Em tempo de pandemia, e também somos contrários à reabertura das escolas enquanto não houver uma vacina para a Covid. Por isso é que nós estamos defendendo, de forma bem radical, a quarentena. É necessário uma quarentena total, com renda, com emprego e com proteção à vida humana. Para muitos, o sistema Integra não atendeu aos anseios da população. Os usuários relatam maior tempo de espera pelos ônibus e ainda a superlotação. O que fazer para otimizar o serviço de transporte público da capital?
criar ou trazer de volta aquilo que Teresina já tinha, que era a Companhia Municipal de Transporte. Ou seja, tirar dos empresários a concessão do transporte público e devolver para a população de Teresina, né? Onde, através do Conselho Municipal de Transporte, os usuários de transporte, a população carente de Teresina, vai administrar esse setor. O Integra, ele se desintegrou e é necessário nós reafirmarmos um outro tipo de plano de transporte em Teresina, que será feito através do Conselho Municipal de Transporte, com os usuários e com os trabalhadores em transporte público em Teresina. Teresina sofre todos os anos com alagamentos no período das chuvas. As galerias das zonas Norte e Sul, por exemplo, nunca saíram do papel e a da Zona Leste nunca foi concluída. O que fazer para sanar definitivamente esse problema, candidato? Fazer um plano de obras públicas, onde a gente vai, né, de um lado, atender essa demanda, que é uma demanda histórica, é uma demanda tradicional aqui em Teresina. A Zona Leste, quando chega ali na Homero Castelo Branco, certo? Você não tem mais condições de passar, porque ali se tornou um mar. E na periferia nem se fala, porque não tem galeria e muito menos tem rede de esgoto. A criminalidade vem aumentando em Teresina, sobretudo por conta da migração de mais facções criminosas para a capital. Quais são os projetos voltados para a melhoria da segurança pública em Teresina? É muito melhor prevenir do que remediar, já diziam nossos avós. Então, para a questão da segurança, de um lado, né, há que ter uma política de prevenção. Nesse sentido, o que é que nós devemos fazer? Devemos levar educação, escola, para os bairros de Teresina, devemos levar emprego para a juventude. Do outro lado, nós também temos que fazer uma reeducação na polícia militar. Nós somos, por exemplo, a favor da desmilitarização da PM, ou seja, é preciso unificar as três polícias, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, para que nós possamos ter uma polícia voltada para a comunidade. Chegamos na terceira parte de nossa entrevista, onde faremos um ping-pong. O senhor vai apenas responder se é contra ou a favor a cada tema apresentado, sem necessidade de emitir opinião sobre o assunto. Vamos lá? A favor ou contra as cotas raciais? Super a favor. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra ou a favor? Super a favor. Favorável ou contra a descriminalização da maconha? Nós temos inclusive isso no nosso programa. A favor ou contra o aborto? Somos a favor. Favorável ou contra o ensino da ideologia de gênero nas escolas? Super a favor, inclusive nós fazemos isso dentro das nossas salas de aula. Para encerrar a nossa entrevista, o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais e deixar sua mensagem aos teresinenses. Nós estamos também dizendo que nenhum candidato que aqui já passou ou vai passar, né, é mágico e tem varinha de condão. Eles não vão, de modo algum, solucionar, né, todos os problemas de Teresina da noite para o dia. Por quê? Porque eles não têm como solucionar isso sem dizer da fonte que eles vão atrás do dinheiro. Tem duas fontes. Ou você pega dos pobres, né, ou você pega dos ricos. No caso, eles estão atrelados até a medula com os ricos. Então, eles não vão, de modo algum, fazer essas promessas. Nós estamos dizendo, na nossa administração, quem vai pagar pela crise econômica, pela crise da pandemia, serão os ricos e poderosos e grandes empresários de Teresina. Vote 16. A TV GP1 agradece a presença de Gervásio Santos. Boa sorte, candidato. Obrigado.